Queridos irmãos, queridas irmãs, agora é o vídeo de número 507, capítulo 14, Livro dos Médios. Ainda nos encontramos na questão de número 170, no Livro dos Médios. Esse é o último vídeo de hoje, né? Que, como eu disse, nosso irmão Marcílio, ele é que é responsável agora pela programação do esmiuçamento. Então, no mínimo um vídeo, no máximo ou no máximo 3. E não passa disso, né? Então, isso aí é a personalidade dele e eu concordo que ele está certo, né? Porque assistir 3 vídeos já é cansativo, que são 26 minutos cada um. Às vezes a pessoa assiste um agora, depois de umas 4 horas assiste o outro, às vezes nem dá para assistir o outro. Então, Vó Leontina tinha dia que era 12, 13 vídeos. Pelo amor de Deus, Vó Leontina. Mas cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, sequência aqui. Observamos-los em diversos lugares de reuniões, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, né, etc. E por toda parte o encontramos atiçando paixões más, né? Paixões atiçando, né? O que leva a pessoa a atrair o outro? Vamos pensar por esse lado, né? Existem milhões de fatores que não ousamos citar nem um. Porque ao citar, dá de parecer que nós estamos aqui julgando. E ninguém tem condições de julgar ninguém. Ninguém. Jesus mesmo disse: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Na meretriz, lá na época, né, há 2000 anos atrás, todo mundo foi embora. Porque todo mundo tinha pecado. Mas em 2022 não é assim que a humanidade, né, pensa, por incrível que pareça. Olha, a gente vê tantos candidatos sendo bombardeados pela humanidade, pela sociedade. Né? Para que isso, gente? Candidatos políticos, uma pessoa que cometeu um deslize, cometeu isso, cometeu aquilo. Nós temos que orar por todo mundo. Nós necessitamos de orações, né? Mas é o nível evolutivo, né, das pessoas. Eu não estou dizendo que eu sou puro, que eu sou perfeito. Deus que me livre, estou longe disso. Mas eu procuro, assim, menos possível tocar em assuntos depreciativos quando eu estou conversando com as pessoas. Eu procuro sempre colocar a pessoa para cima. Às vezes eu esqueço de mim para poder pôr a pessoa para cima. Porque a nossa responsabilidade é erguer as pessoas e não afundar as pessoas. Porque para afundar já tem muitas. Então a gente tem que fazer a diferença. Então, atiçando paixões más, soprando discórdia, provocando rixas, e jubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. Por que Kardec usou combatiam? Porque Kardec, ele assistia todos esses processos na época. Então, ele assistia na época
espíritos que combatiam, você entendeu? Essas influências desses espíritos. Então ele assistia a esse combate. Então por isso que ele usou esse termo. Combatiam, né? Então, como nós estávamos tratando a respeito assim das letras de músicas, observa para você ver. A pessoa, quando se separa um do outro, entra numa depressão, e naquela depressão ali o que o sustenta é essas músicas de sofrência. Essas músicas de sofrência que sustenta ele ali. Mas isso é tudo inspiração das trevas. Porque essas músicas todas foram sugeridas ao compositor pelas trevas. Isso não é falando mal. Isso é mostrando um ângulo que existe que a humanidade não raciocina. Olha só para você ver. Existiu um ministro da educação numa gestão aqui no Brasil que ele queria implantar na educação aqui no Brasil cartilhas, essas apostilas, né? Essas cartilhas. Assim, eu vou procurar ser um pouco moderado nesses termos, mas ele queria que chegasse às escolas, né? Aos esses lugares assim, né? Ele queria que chegasse, né, até os alunos cartilhas, né, de revistas. Eu vou usar aquele termo assim, de Kama Sutra. Você me desculpe, mas eu tenho que usar esse termo. Ele queria que chegasse às escolas para que os alunos estudassem essas cartilhas. Então, isso tudo foi inspirado pelas trevas para desestruturar mais ainda esses espíritos que se encontram dentro das salas de aula, ali em busca do conhecimento, da instrução. Porque eu não sei se você sabe, a responsabilidade da educação é dos pais. Educação é os pais quem fornecem aos filhos. Agora, conhecimento é os professores. Então, olha só onde as trevas foram mexer. E olha onde elas mexem. Justamente na área onde os professores são best-seller no assunto. Instruir o aluno. Então, essas cartilhas chegam até o conhecimento desses alunos. Mas hoje em dia, Luiz, não é necessidade, né, dessas cartilhas na escola e tal, porque tem celular, tem isso, tem aquilo. Essa formação tua aí é antiga e tal. É antiga? As pessoas que pensam dessa forma é porque não são pais, nunca foram pais, né? Não sabe o que é cultura, não sabe o que é ética, não sabe o que é moral. São seres irracional. Essas pessoas tinham que conversar com os assistentes social da cidade onde vive. Porque os assistentes social são aqueles
que tem, de fato, conhecimento de tudo que acontece nos bastidores dos lares da humanidade. Então, se existem seres na Terra que têm conhecimento de toda a desgraça que acontece dentro dos lares, são os assistentes sociais. Porque além deles estudar aqui na Terra, estudaram no plano espiritual e são seres enviados aqui à Terra pelos benfeitores espirituais para sanar um pouco as dores, os sofrimentos da humanidade. Então a pessoa que fala, que diz que esse assunto é um assunto antigo, porque eu sou antigo, entendeu? Porque a pessoa não é um irracional ainda, então a gente nem dá bola. Mas tentando mostrar onde as trevas infiltram, né? Não existe sequer um departamento na Terra onde as trevas não se encontram ali com seu dedinho. Ali com seu dedinho, cutucando. Para fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, para distorcer os desígnios das leis divinas aqui na Terra. Para você ver, Federação Espírita Brasileira, o órgão mais competente da doutrina dos espíritos na Terra. Federação Espírita Brasileira, o órgão mais competente, o maior órgão na Terra. Federação Espírita Brasileira é o departamento responsável pela doutrina espírita na Terra. As trevas se infiltraram lá dentro, através de algumas mentes invigilantes, irresponsáveis, indisciplinadas. Eles estão detonando com as obras da literatura espírita. As obras de Allan Kardec. Eles estão detonando com as obras de Allan Kardec. E isso é comprovado. Só que a justiça da Terra está fazendo vistas grossas. Agora, você sabe por quê que a justiça da Terra está fazendo vistas grossas? Porque os espíritas são covardes. Os espíritos são covardes, Luiz? 97% dos espíritas são pseudo-espíritos, por isso são charlatões, são covardes, porque os espíritas não se reúnem. Os espíritas, eles não convocam uma junta de advogados para poder lutar pela causa. Porque os espíritas é que são os guardiões da doutrina dos espíritos aqui na Terra. E que guardiões são esses? Antagonistas, né? Porque os espíritos não estão fazendo nada mediante o que a Federação Espírita Brasileira está fazendo com as obras básicas de Allan Kardec. Mas o que a Federação Espírita está fazendo? Ora, só aqueles pseudos antagonistas é que não vê. Eles estão cortando aqui, cortando ali, diminuindo aqui, diminuindo ali. Eles estão distorcendo o original, as obras básicas original. E as obras de Chico Xavier? Nem se fala. O único no Brasil que vem a público e fala, né, para os 4 cantos do mundo, chama-se
Carlos Bacelli. Assista alguns vídeos de Carlos Bacelli para você entender um pouquinho melhor, porque o tonto aqui falando, às vezes as pessoas não entendem. E o outro também sou eu, que falo isso há muito tempo, que eu comento a respeito das distorções que a Federação Espírita Brasileira está realizando. Só que é as trevas que infiltraram dentro da Federação Espírita Brasileira. Você sabe o que tinha que ser feito com a Federação Espírita Brasileira? Todos os membros tinham que renunciar e uma nova diretoria ser colocada no lugar dos membros que hoje estão lá dentro da Federação Espírita Brasileira. Porque todos os membros da Federação Espírita Brasileira, eles encontram-se sobre a influência das trevas, desde o menor até o topo na diretoria. Influência das trevas. Quantos padres no Brasil e no mundo foram constatados pedófilos? Por quê? Pedofilia. Influência das trevas, mas não culpando os espíritos absolutamente, totalmente. A fraqueza abriu as portas, os espíritos assessoram. Eles intuem, eles inspiram. No mundo, quantas pessoas sequestram crianças para retirar os órgãos internos para vender no contrabando oculto? Isso muitas pessoas sabem. A justiça da terra sabe, mas todo mundo faz vistas grossas. Inspiração das trevas. Em todas as áreas. Então é aquilo que nós comentamos. Por exemplo, serial killer. Mas serial killer é uma pessoa obsidiada, transtornada. Mas o obsidiado, o transtornado, ele não encontra ali sobre uma influência de segundos e terceiros, tanto encarnados quanto desencarnados? Serial killer. No mundo todo existe serial killer. Nesse momento que nós estamos conversando, quantos milhões de pessoas no mundo morreram através do processo do suicídio? Porque a pessoa se vê mediante a uma situação, aquela perturbação na mente, pula da ponte, pula. A melhor solução é você pular, pula. Você não vale nada, você não presta, te humilharam, você não tem emprego, você é um mendigo, você é um... Pula, se mata, se mata, se mata. Os pensamentos na cabeça são os espíritos inspirando aquela pessoa para se matar. E o caboclo da ponte. No ouvido. Milhões. Morre. Milhões morrem por ano no mundo. Vamos usar o termo. Porque não é vítima, não. Porque ninguém é vítima. Não existe vítima. No mundo de prova e expiação não existe vítima, não. É a lei de causa e efeito. Mas, quantos seres nesse momento não estão passando por esses processos e todo mundo fazendo vistas grossas?
Então, se a humanidade não acordar, não orar, não policiar os teus pensamentos e higienizar a tua mente, sabe? Existe a influência dos dois mundos, vamos dizer assim. Dois mundos, Luiz? Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual, a erraticidade. Então você já parou para observar uma coisa, que existe as influências de ordem física sobre outros encarnados? Encarnado que influenciam o encarnado. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito disso. Existe influência de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. E as pessoas não raciocinam. Se a humanidade orasse mais. Mas não é orar, não é a pessoa ficar com um terço na mão e ficar ali, você entendeu? Ó, 300 Ave Maria, tantos Pai Nosso, né? Ficar ali, porque a gente vai nesses terço, tá todo mundo ali, É melhor tá ali naquele igual a maritaca, né? Eu falo de maritaca, eu lembro de mim. Ai, tá bom. É melhor estar ali naquela maritacaiada ali, do que estar matando e roubando. Tá, mas a pessoa ali não está se evangelizando, não está sendo produtivo nada do que ela está fazendo ali, porque aquilo ali é tudo da boca para fora. A pessoa tem que pôr em prática. Orar, você entendeu? Vigiar, policiar. Não é a pessoa ficar ali, sentada ali, orando, rezando. É óbvio, a gente entende dessa forma. Vamos fazer uma prece Pai Nosso, né? Uma prece Ave Maria, Santa Maria. Vamos fazer uma oração aleatória. Não todo dia preces decorada. Só Pai Nosso. Só Ave Maria. Não, vamos fazer uma prece aleatória, né? Agradecemos a Deus pelas estrelas, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pelos pássaros, pela saúde, pela vida. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, a todos nós concedido. Obrigado pela oportunidade do retorno ao corpo físico, através da reencarnação. Obrigado pela minha família, tanto física quanto espiritual. Obrigado, meu Deus, pela minha família cósmica universal. Muito obrigado, meu Deus, pelo meu lar. Muito obrigado pelo meu automóvel. Muito obrigado pela minha charrete, pelo meu cavalo, pela minha bicicleta, pela minha moto, pelo meu carrinho. Muito obrigado pelos meus sapatos, que eu não tenho carro, nem bicicleta, nem charrete, nem um cavalo, mas eu tenho a minha chinela, os meus chinelos, havaiana, propaganda. Muito obrigado, meu Deus, pelos meus pés. Muito obrigado, meu Deus, por eu não ter pé, por eu não ter mão. Muito obrigado por eu ser cego. Muito obrigado por eu ter as vistas, por enxergar. Muito obrigado pelas minhas cordas vocais. Muito obrigado por eu ser mudo. Oh, mas aí como vai rezar? Meu Deus, eu não posso rezar com as cordas vocais, mas eu posso rezar com a minha mente. Muito obrigado por eu ouvir. Muito obrigado por eu ser surdo.
Muito obrigado por eu ter almoçado e jantado hoje. Muito obrigado por eu não ter almoçado e nem ter jantado. Amanhã será um novo dia. Se eu almoçar e se eu jantar, muito obrigado. Se eu não almoçar e não jantar, também muito obrigado, meu Deus. Porque eu não posso reclamar. Eu só tenho que agradecer. Louvar-te, reverenciar-te, toda honra e toda glória a ti. Então nós temos que louvar e agradecer, mais que reclamar. Temos certeza de que quem dessa forma age consegue entender a grandeza imensurável do Criador. De Jesus, nosso irmão maior. Mas para isso acontecer, é preciso nos entregar de corpo e alma. Aos nossos amigos, muito obrigado, meu Deus. Aqueles que me têm como inimigo, também muito obrigado, meu Deus. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeita. Porque se eu fosse perfeito ou perfeito, eu não estaria nessas condições. Então é necessário raciocinar.